comigo. Mas a gente só gosta da sinceridade quando ela é agradável. Quando ela não é agradável, a gente meio que engole seco. E normalmente as pessoas que são muito sinceras, muito sincerona, muito diretona, elas têm um problema em receber sinceridade. E isso, como eu já trabalhei isso a minha vida inteira, eu não tenho problema nenhum em ouvir crítica, não gostei disso, isso pra mim não tá legal, isso tá feio. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum, zero. Zero problemas em ouvir críticas. Então, eu tenho essa fama de ser polêmico, de querer gerar polêmicas e tudo, porque eu gosto de ver a reação das pessoas mediante as polêmicas, entendeu? Top, top. E em questão de polêmica, você chegou a falar do farmacêutico, né? Que foi Isso, lá e do tal. Diogo. A questão do medicamento, vocês chegaram a conversar um pouquinho também sobre a questão da pandemia, que teve o corona, né? Isso. Vocês chegaram Foi a conversar sobre gente, isso? nesse podcast, a gente não falou sobre vacinas. Ok. Porque a gente tinha combinado que a gente vai fazer um outro podcast só sobre isso. Só sobre vacina. E inclusive com o Diogo mesmo. Agora, no ano que vem, a gente deve fazer isso aí. E um outro só sobre esse medicamento de emagrecimento que tá famoso aí agora, o Ozempic. Ozempic? Nós vamos fazer um vídeo aí só sobre o Ozempic. Mas em relação à questão da vacina e o que você acha Cara, sobre... Algumas pessoas ficam com o pé atrás. Cara, isso, eu não vou... Isso. Eu conheço várias pessoas que não se vacinaram. Essa vacina, não sei o quê. Eu acho assim, cara. Aí é só a minha opinião, porque não é uma coisa da minha área. Eu acho que do Covid total foram quantas doses? 4 doses? 4 doses, a máxima, não acho. Se eu não me então, eu acho que eu tomei uma. Tomei uma dose. E assim, eu não tive problema, não tive efeito colateral nenhum. Eu sou uma pessoa suspeita de falar porque eu confio na ciência. Eu acredito na ciência. Mesmo na ciência brasileira, eu acredito na ciência. Eu acho que, ai de nós se não fosse ciência. Por mais fé que todo mundo tenha, por mais credo que todo mundo tenha em todas as outras coisas, mas ai de nós se não fosse a ciência. Eu acho que as vacinas, boas ou ruins, que tiveram tempo de ser testadas ou não, eu acho que sem elas ia ser pior. Eu acho que se a gente não tivesse esse recurso, ia ser muito pior. Eu acho que a vacinação foi realmente importante. Eu acho que tinha que vacinar mesmo. É a minha opinião. Apesar de que muita gente não estava confiando na vacina. Mas aí um ponto legal pra gente ser tocado, é claro, levando aqui pro achismo, por exemplo, se fosse o Lula ao invés do Bolsonaro, você acha que talvez o estrago poderia ser maior? Você acha que ele ia conseguir gerir melhor essa situação ou não? Cara, ou você acha também, uma outra pergunta que eu quero fazer, se o Bolsonaro foi bem, né? Porque tem muita gente que fala assim, o Bolsonaro foi bem, porque ele entrou num momento de pandemia, né? Teve toda aquela situação e tal, e ainda assim ele conseguiu gerir bem o país. Tem algumas pessoas que falam isso, tem outras que discordam, enfim. Qual a sua opinião em relação a isso? Com relação à política, eu sou péssimo. Então, assim, não é um assunto que eu tenho domínio e me sinto até envergonhado por isso, porque eu acho que todo cidadão deveria ter pelo menos uma noção, né? Eu não sou bolsonarista, muito menos lulista, né? Muito menos, eu não sou de nenhuma polarização. Eu acho que o Bolsonaro fez o que poderia fazer. Eu acho que fez o que deu para fazer. Eu acho que o momento foi injusto pro governo dele. Entendeu? E eu não acho que o Lula faria diferente, não, cara. Eu acho que ele faria a mesma coisa. Eu acho que ele ia meter a taca mesmo e vacina pra galera e tudo mais. Porque não tinha outra coisa pro governo não fazer, cara. Era vacina, não tinha jeito. O mundo todo tava vacinando. Então, assim, qualquer governante... Inclusive, era obrigação, né? Isso. Você não conseguia viajar, trabalhar... Qualquer governante que tivesse, ele ia ter que apoiar a campanha de vacinação. Ele ia ter que entrar nessa. Não tinha como o cara falar assim, não, no Brasil nós não vamos vacinar porque isso aí, a vacina não foi... Não tinha como, cara. Tinha que vacinar. Então, eu acho que o Lula, se fosse o Lula, eu acho que ia vacinar do mesmo jeito. Eu acho que a galera ia tomar vacina também, do mesmo jeito, e ia apoiar. Talvez seria até um pouco mais, sabe? Por causa dessa questão dele com o SUS e tudo, assim, eu acho que seria até mais.